acha que a gente estava dançando bonitinha assim? Não, agora eu tava parado, porque eu tô com tanto frio que quanto menos eu mexer, melhor pra mim aqui, ó. Quando Só às que- vezes a gente tá sem vontade de fazer xixi também, entendeu? Não tá Verdade. dançando. Mas no frio dá mais vontade, né, só? Ah, Parece que nem a delícia. bexiga aguenta, a Não bexiga fica aguenta. assim, ó. É, Né? congela tudo. Mas tá bom demais. Mandar um beijo para todo mundo que está ao vivo aqui no Facebook com a gente. O Dr. Nelson Luiz Raspes, que está lá em São Paulo. Beijo para o senhor. Já tem programa aqui agendado. Para Dirlene, para todo mundo que está aqui ligadíssimo no Falando Nisso, tanto pela tela da Band quanto no nosso Facebook. Bora lá? Eu já quero ir para aquele momento, aquecer, né, os nossos corações, alimentar um pouquinho a nossa alma. Você já percebeu que geralmente quem acusa alguém quer esconder o próprio erro, quer se livrar? Mas Deus tudo vê. Deus sempre desmascara e revela a verdade. Então se preocupa não, faz nada. Deixa quieto, a vida sempre resolve. Zóio, veja, o que tem no programa? Só o governo estuda reajuste mensal para gasolina e erupção de vulcão deixa 62 mortos na Guatemala. Para conversar com a gente ao vivo durante o programa, é só anotar os nossos contatos. E também não deixar de participar dos nossos concursos nas redes sociais. São prêmios no Face, tem um kit da Copa montado pela Band FM. Você vai curtir, compartilhar, marcar 2 amigos. E sexta-feira tem um sorteio. Como também no Instagram tem o kit maternidade da Santa Casa de São José dos Campos. Fácil demais também, acessa @Falando Nisso Band, curte, marca 2 amigos e já participa. Bora conversar bastante, aprender muito. Dia de abrir o coração, dia de falar de muitos problemas em família, dia do seu direito. Bom, a gente já ouviu uma palavra que ela é esquisita, como diz bem o Luquinho, alienação parental. O que é isso, Luquinho? Pois é, você sabe o que é essa prática que é considerada crime? Pois é, dá cadeia, não dá cadeia, realmente é um crime muito sério ou não. Agora, alienação parental é mais ou menos assim, os pais se separam e um deles fica fazendo a cabeça do filho contra o outro. A criança fica nessa briga, nessa troca. Agora, só os pais que cometem alienação, ou os avós, os tios? Ele veio de Jacareí, está aqui para tirar as nossas dúvidas, o advogado Leonardo Romero. Doutor Leonardo, obrigada por estar aqui com a gente, estreando no Falando Nisso. Obrigada, viu? Obrigada pela participação. Obrigado, doutor. Fica à vontade, por favor. E a gente estava num papo bom lá fora, né, doutor Leonardo? Aprendendo muito aí com vocês, a gente sempre aprende demais com vocês. E a primeira pergunta que eu faço, assim, o que realmente caracteriza a alienação parental? Porque às vezes o casal que está separado tem uma raivinha, alguma rusguinha um com o outro e fala, seu pai é um chato. Sim. Isso talvez não seja considerado. Sim. O que é alienação? Na verdade, a alienação parental ela vem crescendo, né, cada vez mais. É uma lei que já foi estipulada em 2010, mas ultimamente tem uma repercussão bem grande. Uhum. A alienação parental realmente ela é considerada aquele ato que prejudica o menor, ou seja, a criança ou o adolescente. Então, é aquilo que fica realmente comprovado que houve um trauma, algo que realmente mexe com o psicológico daquele filho, ou daquele neto, daquele menor. E como é que se prova? É aí que é o grande ponto, né? Nós recomendamos sempre que os escritórios de advocacia, os advogados, eles tenham aí uma participação de algum psicólogo, alguém da área, um psicopedagogo, para ajudar a identificar. Mas, às vezes, o teor financeiro da família não é tão bom para ter esse respaldo. Uhum. Então, existe sim, pelo Poder Judiciário, um estudo que é o psicossocial, que a gente chama. Essa criança, esse adolescente, os pais ou os avós vão passar por um estudo com o psicólogo e com o assistente social. Determinado pela Justiça. Determinado pela Justiça. Ok, Luquinha, as pessoas não precisam se identificar hoje, inclusive, né? até a gente vai evitar de postar aqui, mostrar para vocês o que a gente está lendo, porque que nem essa querida aqui, ela comenta o seguinte, só, que o problema não é nem o ex-marido dela, mas é a sogra dela. Diz que a sogra dela fala muito, muito, muito mal dela pro filho. E diz que toda vez que ele passa o final de semana com o pai, o filho volta atordoado, volta outra pessoa. Ela quer saber se, inclusive, o papel aí da sogra, como uma alienadora parental, isso funciona para a justiça ou não é visto dessa forma.
Na verdade, a gente tem que tomar um cuidado para realmente identificar, como a Sol falou no começo, se não é uma rixa entre os adultos ou se realmente existe uma alienação. Tá. Então, ela deixou aí demonstrado que quando o filho retorna à casa, ele volta muito abalado. Então, você tem que analisar se realmente esse abalo está tendo uma repercussão psicológica de não aceitar mais você como mãe, começar a criticar na mesma fala da sogra, né, da avó paterna, e aí, se realmente isso foi identificado, aí entrar com uma ação de alienação parental. Ok. Tem algumas pessoas aqui que estão abrindo o coração no vivo do Facebook. O Henry Silva, já a gente entra com a sua pergunta. Agora, a Elisete está dizendo... Posso ler o que a Elisete falou, Luquinha? Por favor, Sou apaixonada pelo zóio verde. Tenho vontade de morder o Luquinha. Pensa numa pessoa linda. Me morde. Eu gosto de mordida. Tô brincando. Bolota. Tô brincando. Pelo amor de Deus, que é isso? Não quero nem saber disso daí, não. Em nome de Jesus, tô muito bem. Ó, só comentar com vocês aqui, então, que você pode participar sem falar o nome. Obrigado pela confiança. A gente fica muito feliz, né, Sol, quando a gente vê vocês abrindo o coração pra gente. Tô anotando as perguntas, a Sol também. A gente já volta a conversar sobre o assunto, mas agora a Solange e Israel trazem pra gente as notícias da redação. Falei assim, bolota, porque eu acho que ele ficou com inveja de você, viu, Luquinha? Porque ele também... Porque ele acha também, viu, Elisete? Depois a gente mostra o bolota, você vê se você quer morder o bolota. Bom, deixando a brincadeira de lado, o ex-presidente Lula prestou depoimento por videoconferência ao juiz Marcelo Bretas agora há pouco. Aí sobre ele, a testemunha do Cabral. A gente vai aos detalhes. Até a redação do Falando Nisso com o nosso querido repórter Israel Goldenstein. Boa tarde, Israel. Boa tarde, Solange. Boa tarde, Lucas. E também a você, nosso amigo do Falando Nisso. É isso mesmo. O ex-presidente Lula é testemunha do ex-governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, em um desdobramento da Operação Unfair Play. O ex-governador está preso desde o mês de novembro de 2016, acusado de desviar pelo menos R$1 bilhão dos cofres públicos. Nós vamos agora direto à capital paranaense, onde o repórter Douglas Santucci tem mais informações. O ex-presidente Lula deveria ir até a Justiça Federal no Paraná, onde participaria de uma videoconferência. Porém, a pedido da defesa do ex-presidente, a videoconferência foi até a sede da Polícia Federal. Os equipamentos foram levados para lá. Ao invés, então, de escoltar um preso, como o ex-presidente Lula, que acaba causando aí uma comoção, ou seja, pode ser que, inclusive, tenha reflexos de manifestações, trânsito e por aí vai, o equipamento de videoconferência foi levado para a Polícia Federal. E então o ex-presidente Lula poderia falar direto de uma sala, né, dentro da PF, que foi preparada para realizar então esta videoconferência com o juiz Marcelo Bretas. Ele responderá às perguntas do juiz, dos procuradores do Ministério Público Federal e dos advogados que estiverem presentes na sala ou aqui em Curitiba, ou acompanhando. Os advogados de Lula também poderão fazer questionamentos. Então ele não terá nenhum deslocamento, a não ser sair da sala especial em que está detido e ir para esta sala especial que foi preparada aí para esta videoconferência. Pois é, e Lula está em videoconferência, ele disse que nunca soube de negociatas para o Brasil ganhar a candidatura para Rio 2016 aí. É sempre assim, nunca se sabe de nada, nunca vi nada e nunca fiz nada. É o país das maravilhas. Israel, trocando um pouquinho, virando a página, o ministro, sempre ele, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, mandou soltar 4 presos no mês passado pela Polícia Federal da Operação Câmbio Desligo. Qual o foco dessa operação, Israel? É isso mesmo, viu, Sol? O ministro do STF, Gilmar Mendes, realizou mais uma vez essa medida aí em governo federal. E nessa operação, a Polícia Federal, que atuava por meio de doleiros no Rio de Janeiro, a Câmbio Desligo, que é o desdobramento da Lava Jato, como é denominada no estado da capital fluminense, foi deflagrada em maio deste ano e apurava a atuação de doleiros na movimentação de pelo menos R$1 bilhão e 600 milhões de dólares em 52 países. Gilmar Mendes mandou soltar Rony Ramui,
Paulo Sérgio Vaz de Arruda, Atos Roberto Albernaz Cordeiro e Oswaldo Prado Sanches. As prisões foram revertidas em medidas cautelares desde o dia 15 de maio. Gilmar Mendes já mandou soltar também 19 pessoas presas por determinação do juiz Marcelo Bretas, que é responsável também pela Lava Jato no estado do Rio de Janeiro. Solange. Obrigada, Israel. E como disse hoje de manhã na Band News, o nosso querido Boechat, ser solto pelo Gilmar Mendes pode colocar a nossa imagem numa posição não muito agradável, viu, Luquinha? Excelente comentário dele, né? Conversar agora com o nosso querido Israel. Perceba aqui que está tudo tranquilo na Tamoios. O que eu vejo aqui, Israel, que eu acho que é bacana a gente comentar para o motorista, é pista molhada, tempo instável mesmo, não é? Isso mesmo, Lucas. Na rodovia dos Tamoios, essa que liga São José dos Campos até Caraguatatuba, nesse momento, no trecho de serra, o motorista vai encontrar chuva em pontos isolados, principalmente entre Paraibuna e também entre Caraguatatuba. A gente lembra também ao nosso telespectador que entre 3 e 4 horas da tarde, a rodovia dos Tamoios será interditada para obras de ampliação de curvas no trecho de Caraguatatuba, na altura do quilômetro 82. Então vale a atenção ao motorista que vai trafegar pela rodovia que liga São José dos Campos até Caraguatatuba. Tem sim pista molhada em boa parte do trecho de serra. Agora falando sobre a rodovia dos Tamoios, o principal corredor viário do país, o motorista faz uma boa viagem em ambos os sentidos. Apenas nesse momento ele encontra um trânsito um pouco mais lento ali no trecho joseense, entre os quilômetros 152 e 154. Para quem segue no sentido São Paulo, fica ali nas imediações da empresa Johnson, devido a excesso de veículos no entrocamento entre a pista marginal e o corredor expresso. Nas demais rodovias que servem o Vale do Paraíba e também o litoral norte paulista, o trânsito flui bem, sem nenhum ponto de lentidão, Lucas. Perfeito. Então, tá bom, isso tudo tranquilo, conforme também Israel informou a gente na Dutra também, tudo muito tranquilo, e a balsa também, Solange. Aliás, bem vazia, apenas 30 minutos de espera para quem está em São Sebastião. Tempo máximo de espera também em Ilhabela, que a gente vê que a chuva chegou por lá, pista molhada também lá. E olha, que com a chuva veio também tempo frio em toda a nossa região e a gente confere as temperaturas agora na previsão do tempo. A máxima Monteiro Lobato é de 18 graus, tempo instável, até com possibilidade de trovão agora. Em São José dos Campos o mesmo, máxima de 21, também em São José do Barreiro. E em Guaratinguetá, máxima de 22 graus. Litoral com chuva também, máxima de 23 graus em Caraguatatuba. Agora a semana em Taubaté. Hoje tempo instável, máxima de 22 graus. Amanhã o tempo estabiliza, mas fechado, máxima de 24, e a chuva pode aparecer novamente quinta e sexta-feira, máximas de 23 graus. Uma semana bem ameno mesmo, bem friozinho mesmo, para quem não está acostumado. É gostoso, né, só? Bom, o governo estuda o reajuste mensal para gasolina e a gente já comenta com vocês, como que vai ser isso. E no próximo bloco também tem novidade aqui no programa para você que quer engravidar e não consegue. No próximo bloco, no quadro Fala Doutor, abordarei o assunto reprodução humana.